exorcismos públicos e os privados. Ó, o que é o exorcismo público e o privado? Vamos saber o que é. No primeiro caso, que é o público, o exorcismo será um sacramental, que não ocorre com os últimos, que não ocorre com o privado. O que seria esse sacramental? Por sacramentais entendem-se certas coisas sensíveis. Então, água benta, velas bentas, o Agnus Dei, medalhas, ou certas ações, fazer uma bênção, exorcismos, consagrações, então consagração, fazer uma consagração, exorcismo público, etc. Das quais a igreja se serve para obter determinados efeitos, especialmente espirituais. A força dos sacramentais vem do poder de intercessão da igreja. Enquanto sacramentais, os exorcismos públicos têm uma eficácia toda particular, que depende não só das disposições do exorcista e do paciente, mas também e principalmente da oração da igreja, a qual tem um especial valor impetratório junto a Deus. Ou seja, o que são os exorcismos públicos? Todas essas bênçãos que é feito público, a água benta que é jogada, as orações de exorcismo que é feito, as bênçãos que é feito, as consagrações que é feito, as medalhas que são abençoadas. Então tudo isso aí faz parte do exorcismo público, que você recebe exorcizado. Por isso que é importante dar para a pessoa possuída um medalhão bento abençoado, jogar água benta. Por isso que às vezes a gente pede, a gente está fazendo acompanhamento com pessoas com problemas espirituais, seja ela está possuída ou não, mas que ela está com infestação diabólica na sua vida ou na sua casa, tipo alguma amarração financeira, seja lá o que for. A gente manda jogar água benta todo dia na casa. Joga água benta todo dia. Quem está nesse combate maligno, quer se libertar de algo, se você está amarrado com algo na sua vida, você precisa de alguma libertação, escute a orientação daquele que está, aquele que é o servo de Deus de cura e libertação, aquele que é um combatente exorcista, que às vezes você acha besteira. Tá mandando só jogar água benta todo dia em casa, tá mandando eu só rezar essas orações todo dia, não tô vendo que isso vai resolver. Ele mandou eu comprar uma medalha de São Bento e ficar usando direto. Gente, isso aí é exorcismo público, tá? Você está sendo exorcizado. Tá mandando eu ir para a missa, lá na missa você vai receber as bênçãos. São exorcismo. Consagração de São Miguel Arcanjo. Aí a pessoa vai dizer, o combatente exorcista, o combatente que é do exército de São Miguel Arcanjo exorcista, que vai dizer isso para você fazer, faça também a consagração de São Miguel todos os dias. Aí você acha besteira isso. Eu pensei que ele ia dizer outras coisas, para fazer só essas coisinhas aqui. Se fosse só para isso, eu não ia procurar ele. Ou seja, aí você começa a perder a fé. Aí você não acredita nos sacramentais, que isso vai exorcizar a sua vida. Então, é esse chamado exorcismo público. Certo? Deu para entender? Tá claro? Qualquer dúvida podem perguntar, tá? Nos comentários aí. Ou até no exército mesmo. A eficácia dos exorcismos públicos, se bem que é muito grande, não é infalível, tá bom? Que fique claro que essa eficácia do exorcismo público, ela não quer dizer que ela não é infalível, não quer dizer que ela vai falar, ela não vai funcionar, em outras palavras. Ela não é uma coisa que vai funcionar sempre. Por que ela não vai funcionar? Uma das coisas que eu falei foi por causa da tua falta de fé. Ou também Deus pode permitir. Tem casos que a pessoa nunca se liberta. Às vezes Deus permite porque Ele está te santificando, está servindo como testemunho para outra pessoa, enfim, tem vários motivos. Né? Nós até vimos isso aí, em aulas sobre isso aí, né? Eu explicando sobre isso daí. Então, isso porque as orações mesmo da igreja, segundo a economia ordinária que Deus segue no atendê-las, não tem efeito infalível. E também porque o poder da igreja sobre os demônios não é absoluto. Então, quer dizer, o poder da igreja que tem sobre o demônio não é absoluto. Não quer dizer que a igreja vai rezar, vai passar isso aí que você vai fazer. Claro, eu estou fazendo tudo direitinho. Por que nunca estou resolvendo o problema da minha vida? Aí é um mistério. Que só o teu orientador espiritual que eu aconselho para examinar a sua vida. Às vezes você vai levar uma vida santa, às vezes Deus permite os santos. Como o Padre Pio foi muito atormentado por demônios. Então Deus às vezes permite os santos enfrentarem os demônios, né? Os demônios e não terem sossego. Por exemplo, eu enfrento a todo instante, eu sou vítima de infestação, que as pessoas fazem de feitiço para tentar me atingir de todo jeito, porque eu exerço essa missão. Agora eu vou deixar de servir a Deus? Não, eu tenho que combater, eu estou na guerra, na batalha, por isso eu chamo combatente exorcista. Eu estou em combate o tempo inteiro.
Não é só pelas pessoas, mas pelos aqueles que se revoltam e têm raiva, o demônio das coisas que a gente faz. Então eu não vou achar que agora a medalha que eu uso, que o escapulário que eu uso, que eu tenho aqui, que também ó, isso aqui, escapulário, é também um exorcismo público, né, uma forma de exorcismo. Então não quer dizer que eu vou dizer, eu não acredito mais nisso aqui, eu não vou mais ficar indo para missa, eu não vou mais adorar o Santíssimo, eu não vou mais jogar água benta em mim que não está resolvendo. Não, estou em combate, eu estou exposto. Que é diferente às vezes de pessoas que se libertam quando é feito todas esses exorcismos públicos, esses sacramentais que elas usam, faz suas orações todo dia que é passado pelo combatente exorcista, é passado todas as coisas que é para ele fazer direitinho, ele faz e se liberta. Ah, era uma amarração financeira, faça isso, 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 pronto, tá liberto. Ah, foi vítima de depressão, que essa depressão veio de feitiço. Faça isso que se liberta. A pessoa vai se libertando, vai fazendo. Talvez com ela nunca mais vai acontecer, mas aquilo que aconteceu com ela serviu para hoje ela ser testemunho e glorificar o nome de Deus. Como Sara lá de Tobias, ela era vítima de demônios que perturbavam, de infestações que perturbavam, que o demônio Asmodeu não deixava ela se casar. E ela alcançou a libertação através do anjo Rafael, porque foi dito o que tinha que fazer. Ele usou um sacramental. O anjo Rafael, na pessoa de Azarias, disfarçado de homem, disse para o marido da Sara, que seria o marido novo dela, o Tobias, disse: Tobias, leve este coração e acenda e façam orações 3 dias e em jejum 3 dias antes das núpcias. Olha o que ele mandou fazer. Sacramentais. Primeiro fazer o exorcismo, a libertação, para depois ir para núpcias, para a lua de mel. E depois que eles foram. Inclusive até é bom todo casal fazer isso. Todo casal fazer isso, né? E vamos lá. Então a gente tem que entender que a igreja nem sempre vai ser uma mágica que agora, pronto, eu estou fazendo tudo isso, eu vou ser curado. Peça a Deus para ele te curar, né? Você está fazendo, você espera ser curado. Mas se você não for curado, talvez Deus quer outra coisa de você. Aí você tem que entender o que Deus está querendo de você. Então, quando começou comigo os casos de ficar eu vendo demônio, porque tem gente que vê demônio, aí acha que você é uma pessoa do mal, porque vê demônio. Não, Padre Pio via demônio, ele não era do mal. São João Mivalia Vianney via demônio, ele não era a pessoa do mal. Santa Francisca Romana viu a demônio, ela não era a pessoa do mal. Santo Antão viu a demônio, não era a pessoa do mal. Agora você tem que entender por que você está vendo. Às vezes a pessoa está vendo porque ela está sofrendo de uma infestação, de feitiço que foi feito para perturbar ela. Aí tem que fazer as orações de libertação. Pronto, passou. Mas às vezes é porque a pessoa tem o dom que Deus permite para ver o que o demônio está agindo, para depois testemunhar e falar da graça de Deus. Agora, se eu ficasse fazendo oração, eu fiz oração o tempo inteiro para mim não ver quando eu não entendia. Essas orações, esses exorcismos sacramentados que eu mandava eu usar, quando eu consultava pessoas da nossa igreja católica, eu usar isso e aquilo, se benzer, mas nunca deixou de acontecer. Aí eu fui entender que eu tinha que exercer esse dom e que isso me ajudava as pessoas, para ajudar as pessoas. Eu fui descobrir que isso era um dom, a visão, um dom de ver o que está acontecendo no plano espiritual, o que está acontecendo com as pessoas. Quando eu estou bem aqui em oração, concentrado, se chegar uma pessoa perto de mim aqui, se ela está com presença demoníaca perto dela, eu já percebo logo. Aí eu sei que tem demônio perturbando ela. Ou seja, aí Deus me dá a graça de que aí eu digo para a pessoa fazer orações sacramentais, usar sacramentais, participar muito de missa, oração, entendeu? Isso são exorcismos para a tua libertação. Aí às vezes as pessoas com quem eu converso, às vezes eu também faço atendimento, elas não dão credibilidade. Aí não fazem as coisas, como é que você vai se libertar mesmo? Coisa simples. Você quer esperar aquele ritual de exorcismo para começar a se levitar da cama, sacudir, começar as coisas moverem, para poder ter o demônio? Não. O demônio às vezes está te agindo, que se chama infestação na tua vida. Quando tem amarração financeira, amarração na afetividade, você não consegue ninguém. As coisas parecem que não andam na sua vida. Isso aí pode ser... você está sendo vítima de feitiço e precisa fazer exorcismo. E às vezes são o uso dos sacramentais vai te libertar. Só usar, você ouvir o que seu diretor está passando, o que a pessoa que está te aconselhando, te fazendo acompanhamento espiritual vai dizer que você tem que fazer. Ó, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Gente, se for detectado, se for diagnosticado no acompanhamento espiritual que você é vítima de feitiçaria, né? Que você foi vítima de infestação, tá aqui sacramental. Use os sacramentais que tu vai ser liberto. Use os sacramentais. Amém?
Então, e também porque o poder da igreja sobre os demônios não é absoluto, mas condicionado ao beneplácito do poder divino, que às vezes pode ter justos motivos para retardar ou proibir a saída deles de um lugar ou de uma pessoa. Então, Deus pode ter justos motivos para permitir o demônio ficar ou não perturbando a vida de uma pessoa ou local, como eu já falei aqui, né? Então, este valor condicionado, porém, não está minimamente em contradição com a forma imperativa do exorcismo. Quer dizer, que não é porque você está fazendo todas essas práticas, usando todos os sacramentais, água benta, velas bentas, Agnus Dei, medalhas, consagração, bênçãos, e você está fazendo tudo isso aí, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo, o tempo inteiro fazendo, não significa dizer que porque não acontece na sua vida você não se liberta. Isso não significa dizer que esses sacramentais não têm poder. Eles têm poder, mas é porque na sua vida tem algo de especial. Por mais que você tá na linha, eu tô andando na linha, eu tenho que me confessar, tô fazendo tudo direitinho de Deus, eu tô fazendo tudo os sacramentais e não sei porque eu não me liberto. Aí tem que examinar você mais a fundo, teu acompanhador espiritual, teu orientador espiritual, teu sacerdote. Vai ter que ver com você o que está acontecendo. Às vezes Deus já está te santificando, ou você já tem um dom que você vai ter que ajudar as pessoas, né? Então não quer dizer que o sacramental não tem poder, porque não acontece a libertação na tua vida. Entenda isso. Né? Não quer dizer que não tem poder. Então, pois que a condição diz respeito à vontade divina, não à demoníaca, a qual de si está plenamente sujeito ao poder da igreja. Então, tudo está de acordo com a vontade de Deus, como na história de Jó, que Deus permitiu que Jó fosse atingido pelo demônio. Jó orava e parecia que Deus não estava ouvindo. Até que Jó também brigou com Deus, né? Então, irmãos, a gente tem que confiar. Vamos agora para a aula 111, saber o que é o exorcismo privado. Os exorcismos privados não constituem um sacramental como público. Não é o uso do sacramental, do que a gente já falou, de se beneficiar dos sacramentais. Isto é, não contam com a força intercessora da igreja. Assim, porque quando se fala força intercessora da igreja, é o sacramental, tudo que a igreja te oferece para a tua libertação. Missas, bênçãos, exorcismo, consagrações, medalhas, isso são a força intercessora da igreja. Então não conta com isso. Assim a sua eficácia vem ou da força do carisma por base a fé na promessa feita pelo Salvador. Então, o exorcismo privado vem de quê? A sua eficácia vem ou da força do carisma por base a fé na promessa feita pelo Salvador. Que Jesus nos deu o poder de expulsar demônios, o exorcismo carismático. Então vem o exorcismo, a eficácia vem da fé que a pessoa tem deste dom dado por Jesus. A eficácia do poder exorcístico carismático é segura, infalível, uma vez que o próprio Deus, ao conceder o carisma, garante por meio de uma inspiração que o uso desse carisma está conforme os seus desígnios e obterá por conseguinte o efeito qual foi concedido. Então, detalhe, olha como é interessante, irmãos. A eficácia do poder exorcístico carismático, daquele que tem um dom de exercer o exorcismo, de modo especial o fiel leigo, que tem o poder de fazer exorcismo, é segura, olha só, é segura, note aí, ó, quem tem o dom de exorcizar, quem é um combatente exorcista desse exército de São Miguel Arcanjo e tem o poder de exorcizar, este dom, este exorcismo, ele é seguro e infalível. Ele não falha. Ele não falha. É interessante isso mesmo, a gente percebe isso na prática, olha como nossa igreja sabe. Por quê? Se você tem um dom, não importa. Eu já me deparei com pessoas, com demônios endemoniados, que o demônio sai quando eu faço a oração de exorcismo. Às vezes é mais de um dia, não é só uma vez, né? Sessões, às vezes, uma vez na semana. Não falha, é infalível. Por que que não falha? Ah, Clayton, mas a pessoa nem é da igreja, nem... Não, o exorcismo acontece. Porque Jesus fez isso, Jesus expulsou tantos demônios de pessoas que nem seguiam ele. Chegou aquele endemoniado lá que foi mandado jogar nos porcos, que estava no cemitério. Aquele homem era um seguidor de Jesus? Ele era uma pessoa fiel da religião judaica? Foi expulso o demônio da vida dele, tantos outros que Jesus fez. Então acontece para que a pessoa se converta. Por isso que é infalível. Eu mesmo já me deparei.
Aí eu digo pra pessoa, e a pessoa às vezes, eu digo pra ela assim, olha, o demônio vai voltar se você não mudar de vida. Aí às vezes a pessoa depois liga de mim, pra mim tem contato. Aí o demônio voltou. Às vezes depois tá tudo bem 1 mês, 2 meses. Tá fazendo. Você tá aprontando? Aí eu pergunto. Você tá fazendo isso? Não. Por isso. Aí a pessoa acha que é besteira, né? Que a gente fala. Né? Alguns casos não voltam, né? Mas é infalível. Uma vez que o próprio Deus, ao dar este poder, conceder, ele garante, por meio de uma inspiração, ele garante, por meio de uma inspiração, que o uso desse carisma está conforme os seus planos, está de acordo com os desígnios de Deus. E assim obterá, por conseguinte, o efeito que foi concedido, ou seja, o efeito de expulsar. Então, segundo alguns teólogos, Deus concede o dom do carisma com muita parcimônia, de modo que se deve proceder com muita prudência. Então, não quer dizer que eu sou um combatente exorcista, que eu estou dando de exorcizar, que eu vou sair de qualquer jeito fazendo exorcismo. Tem que ser com prudência. E antes de concluir que alguém é possuidor de algum carisma, olha só, antes de concluir que alguém tem o dom de exorcizar, maior prudência ainda é exigida da própria pessoa que presume ser possuidora de algum deles. Então, se você... Por isso que no exército de São Miguel Arcanjo, a gente tem essa preparação lá do Batalhão dos Combatentes Exorcistas, para poder a gente ver se você acredita que tem este dom. Então tem que haver uma prudência, né? Que é muito exigida essa prudência da própria pessoa que acredita que tem o dom. Muita prudência, porque se você não tiver o dom, meu filho, o demônio pode te pegar e te jogar lá por cima da parede e tu aparecer morto, como a gente já viu nas Sagradas Escrituras lá, do homem lá na Sagrada Escritura, que foi inventado de exorcizar em nome de Jesus, de Paulo e de Pedro, e o demônio tirou a roupa dele, espancou ele e ele saiu correndo pelado. Então cuidado. Os autores de teologia ascética, o que é ascética? É a ascese, é teu exercício para tua subida espiritual, que são práticas piedosas, você vai ter que fazer penitências, tua elevação espiritual. Então os teólogos, os estudiosos dessa teologia ascética e mística, ou seja, que estudam o misticismo, o mundo espiritual, os teólogos místicos, eu acho que se eu fosse me especializar em teologia, eu acho que eu iria ser um teólogo místico, eu gosto muito dessas coisas místicas. Eles, seguindo o ensinamento de São João da Cruz, olha o que eles vão dizer, os teólogos. Eles aconselham a não se desejar nem pedir graças e dons extraordinários. A gente não deve desejar, ficar desejando e pedindo graças de dons extraordinários. Deve-se bastar-nos a via normal. O que são essas vias normais? Pois esses dons não são necessários para alcançar a salvação. Então quer dizer, você não tem que ficar aqui dizendo, eu queria ser um exorcista, eu queria ter o dom de fazer milagre. Não precisa ficar com essas coisas, entendeu? Só basta você ter a humildade e ficar pensando que só basta você ter aquilo que te leva à salvação. Porque lembrando que carisma, ter o dom, não quer dizer que você vai se salvar. Então não quer dizer que você ter o dom de exorcizar que você vai se salvar. Procure aspirar os dons, aquilo que te santifica. Nas formações sobre dons, no grupo de orações de São Miguel Arcanjo, que é postado lá no YouTube, formação sobre dons, conhecendo os dons, eu vou explicar quais são os dons que santificam, são aqueles 7 dons do Espírito Santo, dom de sabedoria, ciência, inteligência, procure estudar sobre isso aí, e você vai saber, esse sim você deve desejar. Agora esse daqui você não deve desejar muito não. O que a gente vai fazer no exército? É despertar, e aí você vai despertar se tem este dom, por isso que eu chamo despertar dos dons, para despertar em você o dom que você tem. Em mim este dom foi despertado. Você pensa que eu pedi, eu quis ser exorcista? Não. Despertou em mim de tal forma que eu tinha medo de exercer. Eu não queria exercer depois que despertou. Despertou assim em mim de tal forma que depois que eu descobri que eu tinha esse dom, eu não quis exercer, porque eu tinha medo, que as pessoas ficavam contando a lenda que o demônio possui você, né? Pode possuir, se você estiver em pecado também não pode exercer e tarará, e eu ficava com medo, eu ficava assim, eu não vou amarrar minha mão, não vou fazer isso. E Deus, que eu não vou contar a minha história aqui, meu testemunho, que me levou por vários meios que eu acabei exercendo, né? Tirou esse medo de mim. Então Deus nos prepara, Ele tem este modo. Se desperta o dom em você, aquele dom que Deus já lhe deu, Deus já nos deu, né?
Claro que a gente tem que ter esse desejo humilde, né? De humildade. Então, basta a gente procurar alcançar a salvação e a perfeição cristã, como diz São João da Cruz, né? E até ao contrário, por causa de nossas más inclinações, podem servir de obstáculos a elas. Então, se você, por isso, como a gente já tem tendência de fazer o mal, então se a gente ficar muito querendo, eu quero ser exorcista, cuidado, aí você pode acabar te prejudicando com isso. Por outro lado, é muito frequente o demônio imiscuir-se nessas vias extraordinárias, de maneira que nem sempre é fácil distinguir o que vem do Espírito de Deus e o que vem do Espírito das trevas. Lembra quando eu falei aqui, assim, será que uma interrogaçãozinha? Será que os protestantes expulsam mesmo demônios? Então, o demônio ele pode se fingir que é de Deus para fazer um falso exorcismo. Como lá na macumba. As pessoas não tiram os demônios lá como que tiram os demônios? Como é que eles dizem? Você é médium, é por isso que está acontecendo isso com você, esse espírito baixa, por isso que você fica descontrolado. E aí, quando você aprender a desenvolver sua mediunidade, você não vai mais ser assim, você tem que aprender a ser médium. Ou seja, que expulsão de exorcismo é isso? Né? E vice-versa, e por aí vai. Então, no caso da apropriação do poder exorcístico, quando você se apropria deste poder de exorcizar por parte do fiel, quando você apropria, ao contrário, a eficácia resulta interior àquela do exorcismo público, pois falta-lhe a força impetratória da igreja, por não constituir ele um sacramental. Então, no caso da apropriação do poder exorcístico por parte do fiel, ao contrário, a eficácia resulta inferior. Falei que interior, né? A eficácia resulta inferior àquela do exorcismo público, pois falta-lhe a força impetratória da igreja por não constituir ele um sacramental. Em consequência, a eficácia do exorcismo privado, não carismático, depende muito da virtude, sobretudo da fé daquele que o pratica, condicionada sempre ao divino beneplácito. Então, tudo vai depender de quem vai exercer. Então, se você toma posse, se apropria desse poder exorcístico de uma forma, vamos assim dizer, meia para querer se beneficiar, se vangloriar, cuidado, né? Isso pode causar efeitos contrários. Agora, porque o demônio vai agir sobre você e você vai precisar estar sendo agido por Deus, né? Cuidado, nem todo mundo está expulsando o demônio, está expulsando o nome de Deus, cuidado. Então é preciso acentuar, como acima ficou dito, que muitas vezes os exorcismos não têm efeito. Não pela falta de fé da pessoa exorcizante. Muitas vezes pode fazer um exorcismo e não ter efeito. Claro, mas ele é infalível? É infalível. Mas não quer dizer que ele vai ter efeito. Por quê? Não pela falta da pessoa que está exorcizando, por exemplo, não pela falta de fé minha. Ou pelo poder dos demônios. Não é porque o demônio é poderoso. Não teve efeito do exorcismo porque o demônio é poderoso. O demônio é poderoso. Mas por causa dos planos de Deus. Deus tem outros planos. Seja para castigo, pode ser porque Deus está castigando aquela pessoa, que o demônio não sai. Ou seja para purgação, ou seja para ela se purgar mais, ficar santa. E santificação da vítima. Ou por outro motivo que só ele conhece. Outro motivo além desse, que só Deus conhece. Não quer dizer que a pessoa, no exorcismo não resolveu, na pessoa não resolve. Porque tem casos que não resolve, que não é expulso. Não quer dizer que é porque o possesso, pode ser porque o possesso está sendo punido pelos pecados dele, que Deus pune. Deus pune. Olha, quando a gente sabe, eu vi um vídeo que botaram no exército São Miguel Arcanjo, de um pai que estava batendo no filho, maltratando o filho, sangrando. Olha, a gente vê mesmo que esse homem ficar possuído por demônio é castigo para ele. Castigo para ele. Aí a gente vai entender que é castigo. Tá na cara que é castigo. Agora, se é uma pessoa que tem uma vida já sempre santa e é possuída pelo demônio, é para purgação dela, santificação. Então não quer dizer que a pessoa está exorcizando. Porque é isso que a gente tem que entender. Porque você que acha que tem um dom de exorcizar, quer achar que vai expulsar o demônio de todo mundo. Eu particularmente confesso isso, quando eu não entendi direito. Eu ficava perguntando, meu Deus, por que o demônio sai daquela pessoa? Teve casos que eu já acompanhei, assim, 5 anos,
Por isso que é importante ler, estudar, e como eu ainda tinha conhecimento pouco sobre o assunto, eu não entendia, eu ficava me questionando, Deus, por que isso não liberta aquela pessoa? O que está acontecendo? Será que eu estou fazendo algo de errado? Ou é a pessoa, o que está acontecendo? Mas talvez eu não estou fazendo tudo certo, o que é? Por que a pessoa, o demônio não expulsa? Então, eu lendo o livro de padres exorcistas, com o padre Gabriel Amorth, eu vi que até ele, padre Gabriel Amorth, que fez, se eu não me engano, acho que já foi relatado já, documentado antes dele morrer, eu acho que 80 mil exorcismos. Teve casos que ele relata lá, de 5 anos sem expulsar, sem sair, o demônio da pessoa. O livro dele que eu li, o último, ele dizia isso aí, né? Não sei se ele chegou a expulsar, já estava com 5 anos. E ele perguntou ao demônio, por que não sai da pessoa? Aí o demônio disse, enquanto não pararem de bater tambor pra mim, eu não vou deixar ele em paz. Bater tambor é o que, ó? Lá na macumba, lá que bate tambor, pra quem entende, o bom entendedor. Porque lá ficam na macumba invocando o tempo inteiro, ó. O tempo inteiro. Certo? Ok. Então a gente finaliza essa aula de hoje. A próxima será a aula 102. Nos encontramos na próxima aula. Intervalo. Tchau.